Fala pessoal do Review, esse é um vídeo especial dedicado a um público exclusivo e que eu tenho muito carinho, que eu quero indicar alguns livros para jovens que desejam o ministério pastoral, para você que deseja ser um dia um pastor. Então se você é desse tipo de pessoa, fica aqui até o final e se não, manda então esse vídeo para alguém que você conhece, quer muito ou deseja, está pensando em ser um pastor. Eu tenho aqui 5 livros para indicar para você que está nessa caminhada aí buscando o ministério pastoral. Talvez você esteja no início desse desejo, namorando com essa possibilidade, ou talvez você já esteja caminhando aí, sendo um seminarista, ou já trabalhando em alguma espécie de estágio na igreja ou algo do tipo, como eu fiz, há algum tempo. E aqui eu gostaria de indicar 5 leituras para você fazer enquanto você deseja e busca o ministério pastoral. Eu quero começar dizendo que essa é uma obra excelente, ser pastor, e portanto esse é um desejo excelente. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 diz isso: aquele que almeja o presbitério, almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então te encorajo a continuar desejando isso e buscar o ministério pastoral da forma correta. O que eu tenho aqui são 5 livros que me ajudaram bastante, falaram muito ao meu coração enquanto eu estava buscando o ministério ou agora, no começo do meu ministério. E eu espero que eles possam te abençoar também. Só lembrando que essas são indicações pessoais, são os livros que eu li ou estou lendo, então é claro que tem outros livros que podem te ajudar, e se você está nessa caminhada e já leu outros livros, por favor, indica aqui embaixo também nos comentários para o pessoal poder ler também e ser edificada a sua caminhada até o ministério pastoral, tá bom? O primeiro que eu gostaria de indicar para você que está no começo aí desse sentimento, desse desejo do ministério pastoral, é o livro de David Harvey, que tem como título Eu Sou Chamado. Tá? Esse é um livro da editora Fiel e fala sobre como descobrir a sua vocação para o ministério pastoral. Essa é a principal dúvida que jovens que desejam o ministério têm. Eu sou realmente chamado? Será que meu desejo vem realmente de uma vocação que Deus me deu? Como é que eu posso saber disso ou pelo menos trilhar algum caminho para tentar encontrar essa resposta? É o que David Harvey vai fazer aqui nesse livro, tá bom? Ele foi muito importante no meu processo de convicção do chamado pastoral e do meu próprio desejo. Isso é muito importante para nós jovens que queremos ser pastor. Então o livro é dividido em 3 partes. A primeira, definindo a chamada, tá? O que é a chamada pastoral. A segunda parte é diagnosticando a chamada. Ele vai falar aqui sobre as características da sua vida que podem dizer se você é chamado ou não. Então ele vai falar se você é piedoso, como está o seu lar, se você pode pregar, se você pode pastorear, se ama os perdidos e principalmente quem concorda com o seu chamado, tá? E na parte 3 ele vai falar sobre o que fazer enquanto nós esperamos a chegada da oportunidade de pastorear uma igreja, tá? Então esse é o primeiro livro que eu indicaria para você ler logo quando você começar a desejar o ministério, logo quando algo te despertar para esse amor pela igreja e por essa vontade de ser um dia um pastor. Então, está aqui o primeiro, David Harvey, da editora Fiel. O segundo livro também é da editora Fiel e tem como título Amado Timóteo. Tá? É um livro também que me edificou muito, foi um livro que eu recebi de presente da minha esposa e aqui eu pude ler Cartas a um Jovem Pastor. O livro se trata disso, são pastores experientes, mais experientes, escrevendo cartas de aconselhamento a alguém que recém chegou na igreja para pastorear. Então nós temos vários capítulos aqui com alguns pastores conhecidos oferecendo conselhos, como se fosse Paulo aconselhando a Timóteo. Por isso, amado Timóteo. Então eles vão falar aqui sobre tem cuidado de ti mesmo, ame sua família, ame seu rebanho, memorize as escrituras, cultive a humildade, seja corajoso, ore sempre, conheça os puritanos, continue estudando, pregue a palavra e vários outros capítulos aqui, tá? Nós temos pastores aqui conhecidos como Tom Ascol, Ted Tripp, C.J. Mahaney, Mark Dever, Fred Malone, Ligon Duncan, Joel Beek e Ray Ortland e outros aqui. Então é um livro para você ter na sua cabeceira, para você aprender com pastores mais experientes. Às vezes falta esses conselhos aqui na nossa caminhada e para permear o nosso desejo pelo ministério pastoral. Então que você aprende o que é o ministério pastoral e você pode avaliar se você realmente quer isso ou não. Então está aqui a minha segunda indicação, o livro editado por Tom Ascol, Amado Timóteo, também da editora Fiel. O terceiro livro também é da Fiel, tá? E foi recém publicado, é um livro novo chamado
O Pastor Imperfeito, de Zach Eswine, ou Eswine, não sei como é que se pronuncia o nome dele, tá? Mas vamos chamá-lo de Zach. Então, Zach escreveu esse livro chamado O Pastor Imperfeito para nos alertar sobre a noção da vida pastoral como uma vida perfeita, de grandes expectativas, de grandes conquistas e que precisa ter um sucesso enorme em todas as áreas. Então, Zach escreveu para dizer que o pastor também é um cristão e uma pessoa imperfeita, que passa por dificuldades e é uma pessoa comum, é uma ovelha de Jesus também, comum como os outros crentes são. É um livro excelente para o jovem pastor, porque aqui ele vai tratar das expectativas que nós temos de ficarmos famosos, de sermos grandes pregadores, de sermos pastores perfeitos e grandes, reconhecidos e tudo, e apontar para uma vida pastoral cristã simples, imperfeita, que luta com as dificuldades da igreja dia após dia. Então, o livro aqui é dividido em 4 partes, onde ele vai falar primeiro da chamada que seguimos e vai explicar aqui sobre o desejo pastoral no primeiro capítulo, um capítulo muito interessante para nós que estamos com esse desejo, tá? Na segunda parte ele fala das tentações que enfrentamos, isso aqui é importantíssimo para que você leia. Tentações de estar em todo lugar para todos, consertar tudo, saber tudo e as tentações do imediatismo. Na terceira parte ele fala sobre reformular a nossa vida interior e na quarta parte ele fala sobre o trabalho pastoral, reformulando o trabalho que fazemos. Então é um livro muito interessante, vai muito te abençoar se você ler agora, né? Antes de assumir um ministério pastoral, enquanto você está só desejando e se preparando para ele. Se você for com esses conselhos aqui ao ministério, já vai ser uma grande bênção na sua vida. Então, mais um livro da Fiel, chamado O Pastor Imperfeito. O quarto livro, adivinhe de qual editora é? Também é da editora Fiel, tá? E aqui fala sobre aconselhamento e tem o título O Pastor e o Aconselhamento. Ele é um livro do Ministério 9 Marcas, escrito por Jeremy Pierre e Deepak Rejul. E por que eu escolhi esse livro? Porque, como pastor, além de pregar, você vai aconselhar muito. E é interessante que você já se prepare para isso desde cedo, né? Se você serve na igreja, lidera algo na igreja, já tem trabalhado como pastor de algumas vidas na sua igreja, porque esse é o ideal para você, mesmo antes de se tornar oficialmente um pastor, então você vai lidar com aconselhamento. E aqui nós temos um livro do Ministério 9 Marcas que é pequeno, com capítulos pequenos, e é um livro muito direto e muito prático sobre aconselhamento. Então, para mim, esse talvez seja o melhor livro para você iniciar uma leitura sobre esse tema, de como aconselhar. Os autores aqui vão dividir o livro em 3 partes, falando sobre parte 1, o conceito do aconselhamento, parte 2, o processo do aconselhamento. É muito interessante você aprender isso aqui, é muito prático, eles mostram como aconselhar, como organizar as reuniões, como fazer as anotações, como falar com as pessoas, passar tarefas e várias outras coisas do aconselhamento. E na parte 3 ele fala sobre o contexto do aconselhamento, tá? Então eu indico demais, porque é algo que você vai gastar muito tempo fazendo, que você precisa estar preparado para isso. Então, mais um livro da editora Fiel, O Pastor e o Aconselhamento, que tem como subtítulo aqui um guia básico para pastoreio de membros em necessidades, tá bom? E o último livro, é um livro agora mais sobre teologia, que é da editora Vida Nova, de Kevin Van Hooser, e é chamado O Pastor como Teólogo Público, tá? Eu considero esse livro fundamental para jovens que desejam ministério, porque ele fala dessa visão perdida do pastor como teólogo. E como um teólogo não apenas privado para ele mesmo, mas um teólogo público, que vai aparecer na cena pública, tanto da igreja quanto da sociedade, para falar de teologia, para pregar a teologia bíblica, para pregar a teologia sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre salvação e sobre qualquer outro tema das Escrituras. Então esse é um livro que o Van Hooser trata tanto de conceitos, de teorias teológicas, muito bom na sua abordagem teológica, e ele também é um livro muito prático. Ele começa falando sobre pastores, teólogos e figuras públicas, depois ele vai fazer uma teologia bíblica sobre o ministério pastoral, assim também como uma teologia histórica. Depois ele fala do propósito de ser um pastor teólogo, tá? De como fazer teologia pastoral e teologia pública. E ele encerra numa 4ª parte falando sobre a prática do pastor teólogo. E essa parte é bem prática realmente para você aprender como fazer teologia a nível público na igreja diante da sociedade. Ele conclui com 55 teses resumidas sobre o pastor como um teólogo público. Você precisa pegar esse livro, se não tiver tempo, pelo menos leia essas 55 teses sobre
como um pastor se torna um teólogo público, e isso vai te abençoar muito na tua vida ministerial, porque eu espero que você seja realmente um pastor. Então esses são os livros que eu tenho para indicar. Eu Sou Chamado, David Harvey, editora Fiel. Que Amado Timóteo, também da editora Fiel, organizado por Tom Ascol. O Pastor Imperfeito, pelo nosso amigo Zeke aqui, também pela editora Fiel. O livro Pastor e Aconselhamento, Jeremy Pierre, de Park Hye-joo, também da editora Fiel. E por último, O Pastor como Teólogo Público, de Kevin Van Hooser, pela editora Vida Nova. Leia esses livros. Há outros livros que você pode ler também para te preparar melhor para o ministério pastoral. E eu quero te encorajar. Talvez você esteja meio perdido, talvez você esteja cheio de dúvidas, mas é na dependência de Deus. E ao longo dessa jornada até o ministério que você vai encontrar respostas. Não desista, não ache que o ministério não é para você sem tentar, sem caminhar até ele. Talvez no meio da caminhada você vá descobrir que realmente Deus não lhe chamou e que realmente é melhor você se afastar do ministério pastoral. Mas descubra na jornada. Tá? Invista nisso, se esse é o seu desejo. Quero dizer aos jovens aqui que nós precisamos de pastores e nós precisamos de jovens com esse desejo, com esse amor pela igreja. Então se prepare para isso e eu espero que Deus realmente faça um pastor para abençoar as nossas igrejas, para edificar a vida das ovelhas de Jesus. Um grande abraço, não esquece de indicar esse vídeo para outros jovens que também têm esse mesmo desejo. Deus abençoe a todos nós.